Bora, Fel, separei um corte pra vocês da ESPN Brasil, já deixando os créditos na descrição. O Coringão aqui entra em campo hoje à noite contra o Água Santa pela terceira rodada do Paulistão. O Timão que procura a terceira vitória consecutiva na competição. E será que o Timão vai entrar com reservas, titular ou time misto, hein? Vamos saber agora nesse vídeo. Informações de Bianchini, o pessoal da ESPN. E lembrando que domingão tem majestoso Corinthians e São Paulo fora de casa. Mais uma vez, porque no passado, se eu não me engano, o jogo também foi fora de casa da primeira fase, hein? Timão sempre jogando os clássicos fora de casa. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhuma notícia do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dentro de campo, o Corinthians segue imparável. O time do técnico Ramon Dias tem 9 vitórias consecutivas, somando todas as competições, e pode chegar à 10ª, no jogo contra o Água Santa nesta quarta-feira. Com um clássico no final de semana contra o São Paulo, o Timão deve poupar vários titulares. E agora vamos escalar o melhor que a gente tem para quarta-feira. Para quarta-feira e depois o melhor para o domingo, o clássico. Os corintianos esperam que os problemas dos bastidores não afetem a paz que o time vive em campo. Primeiro jogo quente, então, primeiro clássico será contra o São Paulo no domingo. A gente complementa essa reportagem do Vladimir Bianchini com a nota oficial da Gaviões da Fiel. Reforçamos o pedido ao Conselho Deliberativo para que apresentem as provas à fiel torcida ou aguardem a conclusão final do inquérito policial para seguir com a tomada de decisão baseada em dados e não em interesses políticos. Lembramos que até o momento não se tem notícia da abertura de processos para punição para membros de gestões anteriores que causaram um rombo nas contas do clube de mais de 2 bilhões de reais, para os quais não faltam suspeitas de má gestão ou indício de ilícitos, causando estranheza à seletividade de critérios. Nossa posição não significa apoio à gestão atual, mas tornar o processo justo. Seguiremos atentos e cobrando essa diretoria por uma gestão responsável e transparente. Fecha aspas, aí a nota oficial da Gaviões da Fiel. É isso, a gente falou bastante sobre o tema ontem, naquele momento de tensão, a gente viu até a escalada da tensão do processo, quando encerramos aqui o Sport Center, e aí a reportagem do Vladimir faz um apanhado de uma história que está longe de terminar, André Kfouri. Muito boa noite para você. Boa noite, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos, bom material, muito bom material do Vladimir, resumindo o que aconteceu durante a madrugada, né? Começou no início da noite, se aprofundou no horário e a gente, por intermédio do Vladimir, da nossa equipe lá, conseguiu colocar num material jornalístico completo o que foi que aconteceu e o que está para acontecer também. No final agora, essa tela mostra a manifestação da torcida organizada, a principal torcida organizada do Corinthians, a maior em associados, a maior em tradição, a mais representativa, os Gaviões da Fiel. E eu acho que não é exagero dizer que de tudo o que aconteceu no Corinthians, desde o início da noite de ontem até a publicação dessa nota, a nota é a melhor coisa. Sim. A nota dos Gaviões da Fiel representa o Corinthians de uma maneira muito mais sóbria, transparente, honesta e correta do que tudo o que aconteceu antes. E tudo que tem acontecido nos bastidores políticos, independentemente de você, corintiano que nos assiste, a achar que o presidente Augusto Melo tem que ser afastado ou que não tem. E eu também não concordo pessoalmente com tudo que está na nota dos Gaviões da Fiel, mas a maneira como a torcida organizada principal do Corinthians, a mais representativa entre todas, se manifesta a respeito de um problema sério que o clube está atravessando, foi o melhor posicionamento. O posicionamento dos Gaviões da Fiel é melhor que o do presidente do Conselho, do presidente do Corinthians, todas as pessoas que estavam naquela confusão de ontem, quando a câmera abriu, tinha gente que estava lá para atrapalhar, para botar o dedo na cara, não para colocar um pouco mais de serenidade e um nível de compostura que as pessoas ali não têm. Então é muito triste ver o Corinthians no meio dessa confusão. Aquilo que o Gustavo disse ontem a respeito das pessoas que fazem parte do mundo político corintiano não estarem à altura do que o clube deve ter como representantes, eu concordo plenamente, é muito triste, a parte mais triste é essa. Então, com impeachment, sem, com afastamento ou não, próximo presidente, se acontecer, dizem, né, o placar dos bastidores, que o afastamento do Augusto Melo deve passar no Conselho, mas não deve passar entre os sócios. Isso é a posição hoje.
as coisas podem se alterar para um lado e para o outro. Mas a gente critica a torcida organizada, e eu não estou falando só dos Gaviões da Fiel, por causa do tema da violência, da agressividade, de muitas coisas que acontecem que não podem se dar no futebol. E também, por um outro lado, quando a gente diz a nota dos Gaviões da Fiel é a melhor coisa do ponto de vista da representação do Corinthians, entre tudo o que se viu desde ontem, a gente está revendo aí, mostra o nível das coisas também, né? É bastante incômodo ver um clube com a importância do Corinthians passar isso aí para as pessoas. Ó. Isso que nós estamos vendo de novo. Ô Zupac, meu boa noite também para você. Boa. Zupa, cenas lamentáveis, dedo em riste, falta de cédula eleitoral, é um processo que ainda segue. A gente viu o resumo, mas queria que você trouxesse um pouco como é que você viu. A gente sabe o que você pensa do cenário político, o próprio André trouxe agora, e o que você imagina de próximos passos desse caos. Além de toda a bizarrice que a gente viu ontem, essas cenas toscas, né, que não são novidade, se você passear em retrospectiva em momentos importantes políticos do Corinthians, cenas como essa aconteceram. Então, assim, protagonizar cenas toscas como essa não é privilégio destes políticos atuais do Corinthians, né? Isso é, infelizmente, algo recorrente dentro de uma política muito asfixiada que o Corinthians tem, muito pobre em termos de valores que o Corinthians tem. Quem continua sangrando é o clube. Diante desse processo, já que ele existia, sem entrar no mérito se deveria ser aprovado ou não, mas já que esse processo existe, o quanto antes ele encerrar de uma forma ou de outra, é melhor para o clube. O clube precisa andar de um jeito ou de outro. E com meia votação, né, a gente teve só a votação da admissibilidade ontem, que é uma votação, e que se explique, ela é parte do rito, né? Você votar, antes de votar o mérito propriamente dito, você votar se vai ter votação, que é o que teve ontem, né? E sim, ganhou que vai ter votação, isso é parte do rito. Em 2016... ou 17? 16, eu era... Com o Roberto de Andrade. Com o Roberto, eu cobri o Corinthians. Roberto não passou, né? O Roberto sofreu um processo de impeachment e na votação de admissibilidade morreu ali. Então sequer teve a votação do impeachment, porque esse rito é o tradicional da política do Corinthians. Ontem passou, com o Roberto não passou. Mas a gente não sabe quando vai ser a próxima votação, a votação do impeachment de fato. O Tuma falou ontem na saída para os jornalistas que o advogado, a defesa do Augusto Melo, disse que em uma semana, durante os próximos 7 dias, ele não poderá, não estará em São Paulo, no Brasil, não sei. Então, nos próximos 7 dias não vai acontecer. Então, a partir de 7 dias, não sabemos se 15, se 10, se 20, quando que vai ter, mas no mínimo uma semana de espera para a votação. E, enquanto isso, o clube continua sangrando, né? O Vlad trouxe informação. O Corinthians tem negociações avançadas com uma empresa para patrocinar os omoplatas aqui perto do ombro. O contrato não foi fechado. Por quê? Porque a empresa quer esperar para ver quem é o presidente, né? E o clube também tem que esperar, né? Então, assim, para além da toda a discussão política sobre a legitimidade ou não do processo, ele ser postergado a cada reunião, o clube continua sangrando. Isso é muito ruim. Em relação à nota da Gaviões, eu entendo todo o sentimento de indignação dos movimentos políticos. Eu só discordo um pouco, embora entenda o sentimento, dessa história de que atos possivelmente corruptos e ilícitos para trás não foram punidos. Isso, hoje, importa menos. Porque vamos partir do princípio que sim, ok? Atos que deveriam ter sido denunciados, julgados, fiscalizados e pessoas punidas ficaram para trás e não aconteceram. Isso não é régua para que não se fiscalize, denuncie, combata e puna quem está agindo agora. Então, assim, isso vale para o Corinthians, vale para o seu clube, isso vale para o Brasil. O que aconteceu para trás poderia ser diferente? Deveria, sim. Isso não é régua para o que vai acontecer hoje. Não é porque, vamos falar o português mais claro, não é porque alguém roubou lá atrás que, então, já que não puniram lá atrás, então pode roubar hoje, está liberado. Não é assim, né? Não é assim. Então, esse ponto, especificamente, eu discordo da nota, mas estou com o André. A Gaviões é hoje o que o Corinthians tem de mais sério para cuidar, para zelar pelo clube. Isso mostra muito o que é o Corinthians. E quando eu falei ontem sobre não acreditar na força,
na oxigenação política do Corinthians para administrar esse clube de uma maneira saudável daqui para frente, e eu só acredito num processo melhor se o Corinthians virar SAF, eu digo isso com muita tristeza, porque um clube do tamanho do Corinthians, do potencial, um clube que gera R$1 bilhão por ano, Corinthians e Flamengo, por exemplo, jamais deveriam precisar virar SAF para poder andar de maneira saudável com as próprias pernas. Mas no Corinthians não há futuro político com essas pessoas. Então, infelizmente, o único futuro que eu vejo para o Corinthians é caso isso acontecesse, uma transformação. O que eu também não acho que vai acontecer, mas isso mostra a incapacidade política do Corinthians. É uma política asfixiada. O Corinthians está morto politicamente, não tem para onde correr. E ontem foi só mais uma prova disso. A gente, claro, vai acompanhar tudo, todos os desdobramentos, as definições de datas, de prazos, os envolvidos, tanto aqui na ESPN, Disney Plus, como no espn.com.br. Então é isso, Efe, agora para trazer uma informação aqui, mais uma curiosidade sobre o Pogba, hein? A gente tá já cansado de falar no Pogba, porém falou sobre as propostas que tem e, por incrível que pareça, ele não citou o nome do Corinthians, jogador que seria um reforço midiático para fazer companhia a Memphis Depay. Apesar das poucas movimentações do Corinthians no mercado da bola, o nome do Coringão esteve em alta aí no noticiário esportivo, com interesse de contratar o meio-campista Paul Pogba, o meia francês e campeão da Copa do Mundo pela França em 2018. E as tratativas aí apontavam que a patrocinadora massa do Corinthians iria contribuir com uma boa parte do salário aí, um valor perto de 2 milhões de mensais que seria investido pela marca e o restante pelo Corinthians. Essa negociação a gente sabe que já esfriou, já que a empresa que enfrenta alguns problemas aí com o governo brasileiro ainda não tá podendo operar oficialmente. Outros falam que ela já tá operando normalmente. A gente não sabe ainda a que pé anda isso daí. A gente sabe que o caso Pogba ficou mais distante, né? Deu aquela esfriada. O meio aí que está perto do seu retorno do futebol após o seu caso de doping. Em março ele já pode voltar a atuar por qualquer equipe. Ele falou sobre conversa com clubes dentro do mercado da bola, hein? Ele falou exatamente assim: existem algumas coisas interessantes, outras nem um pouco. Jogar por um time que disputa a Liga dos Campeões? Por que não? Sempre queremos ir para os melhores clubes. Mas isso não depende de mim. As discussões estão sendo finalizadas. Não posso dizer mais que isso, contou aí Pogba. Inclusive, aí uma revista da Espanha informou que o Pogba deseja jogar no futebol francês e no momento ele citou o Corinthians. Cara, então toda aquela enrolação lá, toda aquela patifaria foi só pra ganhar engajamento em cima do Corinthians, cara. Eu, se fosse o Corinthians, já nem é mais atrás. Se tiver proposta, já tira. O cara só quer ganhar engajamento em cima do Corinthians. Ah, mas o Pogba e outro jogador já de 30 anos aí ficou 2 anos parado. É um cara que a gente não sabe como vai voltar fisicamente. É um risco enorme para o clube, cara. É mais de 100 milhões que teria que ser investido durante o contrato do cara. Então não vale a pena. É isso aí, Fel. Comenta aqui o que você acha, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.